Como vocês gostam de ver resultados, principalmente quando a gente vai falar de sex shop, entender um pouco de estratégia, e eu fico devendo para vocês muitas vezes, porque de verdade a gente teve um crescimento muito grande do final do ano passado para cá, e eu tenho que produzir mais conteúdo, mas eu estou sem tempo algum, então hoje eu parei tudo só para trazer para vocês alguns resultados e algumas análises, algumas estratégias para você que está buscando anunciar sex shop, tá com dificuldade, tá, já caiu nesse monte de porcaria que a gente vê na internet, promessa de duplicar suas vendas, promessa de triplicar o seu faturamento em 24 horas, coisas assim que a gente só vê aqui no Brasil, mas vamos lá. Eu quero trazer para você para o mundo real, o mundo da Touché, que a gente trabalha com um marketing para sex shop e para vários outros setores, mas falando agora especificamente para sex shop, há muitos anos e nós sabemos as dificuldades que tem esse setor. Então, primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo é Google Ads e redes sociais para sex shop. Primeira coisa, antes da gente entrar no vamos ver, né? Vou trazer aqui, deixa eu até subir a campanha aqui, subir a conta do Google, para vocês verem que a gente está olhando aqui do dia 1, do dia 1 ao dia 8 de junho, que é exatamente o dia de hoje. Nessa campanha no Google Ads, nessa conta no Google Ads de Sex Shop, nós tivemos 55 conversões em 8 dias e já vendemos R$ 11.100, por exemplo. Então, em 8 dias, nós vendemos mais de R$ 11.000. Pode ser que não seja muito para você, não sei o tamanho da sua loja, mas eu recebo lojas de sex shop todos os dias aqui na Touché. Falo com gente do setor todos os dias aqui na Touché, de verdade. E lojas de vários tamanhos, várias proporções, não só dentro do Brasil, mas Portugal, Estados Unidos, Colômbia, que agora nós estamos atendendo algumas lojas na Colômbia. E a gente sabe que esse daqui sim é um resultado super específico, é um resultado bom, positivo. Lógico, se a gente pegar aqui e fazer vezes 30, a gente vai ter um valor legal, mas eu quero trazer vocês aqui para a realidade do setor de sex shop hoje, que é um setor extremamente concorrido, e é difícil sim, porque existem muitas exceções em plataforma. E aí eu aproveito a âncora e entro aqui nas redes sociais. Gente, muita gente fala de rede social para sex shop. Vale a pena anunciar sex shop nas redes sociais? Primeiro, vamos para a parte técnica. Diferente do Google Ads, já falei isso em alguns outros vídeos, mas resumindo para vocês aqui, diferente do Google Ads, anunciar sex shop na rede social é proibido. Falando de meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Trend. Proibido, tá? Então, mas existe uma restrição? Não, é proibido. Google não é proibido. Existem restrições, uma política própria do próprio Google para você anunciar conteúdo adulto. Redes sociais é proibido, ponto, acabou. Mas dá para fazer? Dá, e eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, que a gente roda algumas redes sociais para alguns sex shop, mas todos os sex shop que entram aqui na Touché, nós temos esse papo que eu estou tendo com vocês aqui. É proibido, tá? Ponto. Pode perder a BM? Pode. Pode perder o Facebook, Instagram? Pode. Posso perder o perfil? Pode. Pode perder. Pode bloquear. É proibido, tá? Mas existem algumas formas que não que vai diminuir, mas a chance da plataforma bloquear tem que ser menor, mas ainda existe essa chance. E aí entra a questão da qualidade. Vamos lá. Infelizmente, é uma coisa que é difícil explicar, é até difícil falar. Quando a gente roda anúncio de sex shop nas redes sociais, vem um público masculino totalmente fora da curva e enche de mensagem, aquelas mensagens nada a ver. E se você já rodou anúncio de sex shop e passou o anúncio, você vai concordar comigo. Então, qual que é o grande problema da plataforma? Como a Meta hoje tem a atualização do Andrômeda, que vai buscar públicos relacionados ao seu criativo, a legenda e o título, a IA da Meta, a atualização da Andrômeda, ele lê o seu criativo, ele lê a sua legenda, ele lê o seu título e vai buscar público semelhante para poder mostrar o seu anúncio. Se a gente coloca uma coisa muito agressiva dentro do criativo, a plataforma não libera, então bloqueia. Se ela entender que é sex shop ou conteúdo adulto ali, ela vai bloquear. Então você tem que fazer um anúncio um pouco mais light, beleza? Só que quando você faz um anúncio mais light, a plataforma também não entende muito bem o que você quer vender. Então ela acaba entregando para um público muito amplo. Aí entra o grande problema da qualidade. O outro fator que é extremamente importante você entender antes de ir para as redes sociais é que como não pode
proibido anunciar, não existe um público específico para você selecionar. Então, por exemplo, se você é uma loja que está começando agora no ramo de sex shop, eu não aconselho você ir para a rede social para vender. Você pode utilizar para ganhar consolidação da marca, ganhar seguidores no Instagram, criar campanhas, por exemplo, para interação, não campanha de tráfego para o site ou de venda, catálogo nunca. Então, eu não aconselho você fazer isso por hora. Você que está começando, estou falando com quem está começando, novo no Instagram, loja nova, cria campanha de interação, mandando a pessoa para a home do seu Instagram. O que vai acontecer? A Meta vai buscar pessoas que normalmente interagem com o anúncio. E essa interação vai ser focada onde? Na home do Instagram. Então, ou a pessoa vai clicar no link na bio, ou ela vai clicar para seguir você. Se o conteúdo do feed já for um conteúdo legal. Aí entra a grande estratégia. Muita gente fala só de tráfego pago, ninguém fala muito do orgânico. E o orgânico é extremamente importante para estar ali conversando com o tráfego pago. E isso se nós estamos falando de redes sociais. Então, esquece Google por hora, vamos falar só de rede social agora. Faça conteúdo que chame atenção, que prenda atenção. Márcio, eu preciso fazer dancinha, eu preciso fazer aquele conteúdo meio estranho? Não, não necessariamente. Não é tudo que viraliza que você precisa fazer. Uma das coisas que eu sempre abordo, e não só no nicho de sex shop aqui na Touché, não é tudo que viraliza vende. Por exemplo, a gente pegou uma loja uma vez de sex shop e eles faziam um conteúdo bem engraçado, bem lá do humor mesmo. E a loja já estava há 1 ano fechando no negativo todos os meses, prestes a falir, com não sei quantos milhares de seguidores lá no Instagram. Um conteúdo extremamente interativo, né? O pessoal comentando, dando risada, compartilhando, e ninguém comprava. Por quê? Porque a loja no Instagram, a página do Instagram se tornou uma página de humor. As pessoas iam lá para dar risada, não para comprar nada. E aí fica muito difícil mudar esse conceito. Então, assim, cuidado com o que viraliza. Não é tudo que viraliza que vende. E também não é tudo que viraliza que você tem que fazer. Então, tome cuidado com isso. Crie conteúdos de legal, de valor mesmo. Chama a pessoa e fala, por que você não deve usar esse lubrificante, por exemplo? Tem uma fórmula de um lubrificante que faz mal para pessoas, as pessoas não sabem. Na fórmula vem isso sem citar marcas, né? O comparativo de um lubrificante com outro, um comparativo de um vibrador com outro, um produto com outro. Agora está vindo as IAs, vibradores com IA. Será que isso já está no Brasil? Como que está essa demanda? Então, trazer conteúdos assim relevantes para o nicho, para o mercado, para o seu mercado é legal. Porque você cria uma página ali explicativa, educativa, mas que também tem os produtos que você vende. Então, esquece esse negócio de fundo branco também. O Instagram não é catálogo. Ele é uma rede social. Então, quando às vezes nós entramos numa loja de sex shop no Instagram, tem um produto, você vê aquele monte de produto assim, que parece que você está num catálogo, parece que você está num menu de um restaurante, lendo ali. É um catálogo. E assim, se o seu foco não é ser catálogo, que eu acredito que não seja, porque se for, lá não é lugar para isso, porque o Instagram é uma rede social e ele serve para se socializar, você tem que criar conteúdos de socialização. Então você tem que chamar as pessoas para interagir, trocar ideia com as pessoas, trazer temas polêmicos às vezes para poder chamar mais atenção e criar aquele engajamento. Chamar as pessoas mesmo. E isso faz toda a diferença. Tem que ficar gravando vídeo toda hora? Não. Você pode utilizar imagens também em carrossel. Existem várias estratégias. Hoje, por exemplo, existem as UGCs. Inclusive, a Touché viu nesse mercado uma certa deficiência, que as pessoas vinham aqui e falavam, não, Márcio, eu quero produzir vídeo para o YouTube, eu quero produzir vídeo para o Instagram, mas eu não quero aparecer, eu não tenho uma loja física, então não tem ninguém para gravar esses vídeos. N fatores, eu não tenho como gravar. Então nós trouxemos uma empresa de UGC que hoje trabalha internamente aqui na Touché. Para quem não sabe o que é UGC, você contrata, você tem vários modelos, você escolhe o que é melhor para sua marca e nós produzimos o vídeo. A menina ou o rapaz, ele vai lá e faz o vídeo para você. Nós editamos e entregamos o vídeo pronto para você subir para o YouTube, para as redes sociais, para o Reels, para onde você quiser. Então, nós vimos essa deficiência do mercado, especificamente do mercado de sex shop, e planejamos uma solução, porque é um mercado que nós somos referência hoje no Brasil. Então, a gente trouxe essa solução. E aí entra a questão das redes sociais, como eu disse. Depois, trabalhamos as redes sociais,
Pensei nos destaques, as bolinhas ali são extremamente importantes, muita gente não dá muito valor para isso. Saque, devolução, como funciona a troca, é legal ter ali. A bio é extremamente importante, hoje a gente sabe que tem o SEO e o GEO, né, na bio, então os motores de buscas e as inteligências artificiais podem indicar você de acordo com o que elas leem na sua bio, no seu Instagram, no Instagram de sua loja, né? Então, tudo isso vai impulsionar o seu negócio junto com tráfego pago. E aí entra a questão do Google. Quando a gente vai falar de Google Ads, as pessoas hoje só querem criar campanha de venda. Eu sei que todo mundo precisa vender, né? O foco é vender. Mas, por exemplo, se a sua loja está começando hoje, se a sua marca está começando hoje e está entrando no mercado extremamente competitivo, a grande oportunidade que você tem é criar um fortalecimento da sua marca estratégico. Então, o que nós aconselhamos fazer e o que nós fazemos aqui? Nós criamos campanhas, por exemplo, para enganjar e trazer pessoas para o seu site. Fazer o maior volume possível de tráfego. Todo mundo vai comprar? Não. É volume. O foco nosso aqui é volume no começo. Fazer as pessoas verem o seu anúncio aonde elas estiverem. Então, às vezes, ela tem um aplicativo de celular, tem a versão paga e a versão grátis. Na versão grátis, ela é obrigada a ver anúncio, vê anúncio. Se ela está no YouTube, vê seu anúncio. Se ela está no blog, lê notícia, vê seu anúncio. Se ela está pesquisando sobre o sex shop, aparece o seu anúncio para ela. Então, o foco é fazer a pessoa ficar vendo o seu anúncio o máximo possível de vezes e gerar o maior tráfego possível dentro do site. Quando a pessoa entra no site, aí existe o traqueamento. Nós vinculamos a tag do Google, criamos vários públicos personalizados dentro do G4, que é o Google Analytics. E, por exemplo, pessoas que navegaram pela home e não prosseguiram, pessoas que navegaram pela home e foram para mais abas, pessoas que clicaram no produto, mas não compraram, pessoas que colocaram o produto no carrinho, mas não finalizaram a compra, pessoas que clicaram em algum botão, por exemplo, o WhatsApp, para abrir no chat ou enviaram um formulário, ou pessoas que finalizaram a compra, foram até a tela de agradecimento, finalizaram a compra. Tudo isso vai criando vários públicos personalizados. Por que isso? Porque depois eu vou criar campanhas específicas para cada público e aí entra sim a estratégia de conversão. Por isso que nós falamos que é dados, não é sair atirando para todo lado. Quem atira para todo lado perde o alvo principal, né? O velho ditado, e faz muito jus ao que a gente está falando aqui. Então, você levar a sua marca, o seu anúncio para o público certo, na hora certa e no lugar certo. Aí entra também a estratégia de anúncio. Estou entregando ouro aqui para vocês. A estratégia de anúncio, conjunto de anúncios. Gente, nem pedi, mas já segue aqui no nosso canal, já se inscreve, já comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, né? Porque eu estou entregando ouro para vocês aqui. Então, acho que a gente merece, né? Um like, se inscreva no nosso canal, porque realmente para a gente poder trazer sempre conteúdos novos e atualizados para vocês. Bom, falando de conjunto, a pessoa está buscando um vibrador, aparece um anúncio para ela de lingerie. A pessoa está buscando lubrificante, aparece para ela um anúncio de boneca erótica. A pessoa está buscando lingerie, aparece para ela um anúncio de produto masculino. Então, vamos lá. Qual que é o grande... Isso eu estou falando para vocês porque, eu não vou citar nomes, né? Mas eu pego várias contas de agência, porque a Tuxê, ela trabalha muito com reprocesso. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas a gente pega muita gente vindo de outras agências, outros gestores, muita gente, volume gigante. Muito difícil a gente pegar uma empresa que está começando, nunca teve agência, nunca teve gestor, chegou aqui na Tuxê, nesse nicho de sex shop. A empresa sempre ou está vindo de alguma agência grande, muitas vezes, agências fortes no marketing, no mercado, ou está vindo de um gestor ou do time interno. E quando a gente abre as contas, a primeira coisa que a gente vai ver é estudar a conta, analisar a conta para ver o que funcionou, o que não funcionou e fazer um relatório e entregar para o cliente. Ó, isso aqui funcionou até aqui, isso aqui não funciona, vamos fazer isso aqui, vamos pausar as campanhas aqui. Então a gente faz toda essa análise antes de entrarmos mesmo com a mão na massa. E o que eu mais vejo, a pessoa vai lá, coloca um monte de palavra-chave ampla, um monte de palavras, cria vários anúncios genéricos com um conjunto só e coloca para rodar. Então, o que acontece? Pode gerar venda? Pode. Vai gerar venda consistente? Não. Por quê? A pessoa ela não vai ver o que ela está pesquisando, apesar de o seu anúncio ser mostrado para ela. Então, por exemplo, é justamente o que eu falei para vocês aqui. A pessoa está buscando calça masculina e aparece para ela cinto.
Ou a pessoa está buscando, por exemplo, carteira masculina aparece para um vestido, anúncio de vestido, falando do vestido. Mas lá no seu site tem carteira masculina. Mas o anúncio não está falando de carteira masculina, está falando de vestido. Deu para entender? Por quê? Porque as palavras são tão genéricas e o anúncio é escrito tão genérico que no seu site você tem carteira masculina, tem lá a aba só de carteira masculina. Mas o anúncio, aquele anúncio que foi mostrado para a pessoa, não está falando de carteira masculina, está falando de vestido. Então a chance da pessoa não clicar em você e clicar no outro que está falando de carteira masculina é grande, porque ela está buscando justamente carteira masculina. Agora, criar algumas campanhas falando sex shop geral, loja de sex shop em tal lugar. Compre maior loja de sex shop, entrega discreta, aquele monte de anúncios que todo mundo faz igual. Às vezes funciona, mas qual que é o problema? É genérico demais, não está conversando com a pessoa que está ali. Então, quando você escreve um anúncio, por exemplo, de vibrador feminino, para a pessoa que está buscando vibrador feminino, a chance de ela clicar no anúncio e ir para o site na aba vibrador feminino é grande. E aí é o que muita gente não faz. Por quê? Porque dá trabalho. Muito trabalho. Imagina só. Se a gente for colocar por categoria, cada sex shop deve ter uma média aí de 12 a 15 categorias, alguns até mais. Então, a gente está falando de 12 a 15 conjuntos de anúncios. Dentro desse conjunto de anúncios, a gente vai colocar aí uma média de 3 anúncios. Então, você vai fazer 15 vezes 3. Então, por isso que muita agência não faz. A gente faz aqui, vai construindo ao longo do tempo, porque também não adianta você fazer tudo de uma vez. Porque se você fizer tudo de uma vez e o Google, por exemplo, não entender as campanhas, não tiver um algoritmo já treinado, ele também pode atirar para todo lado e queimar o seu orçamento em questão assim de minutos e não vai gerar venda. Então a gente vai construindo isso ao longo do tempo. Por isso que eu falo que tráfego bem feito, anúncios bem feitos, eles levam tempo. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. E aí entra aquela velha questão que eu sempre bato aqui, planejamento. Quando você vai contratar uma agência, um gestor, você tem que ter um plano, planejamento. Vou ficar com essa agência no mínimo 6 meses. Vou ficar com essa agência no mínimo 1 ano. Não caia no conto 24 horas para te trazer resultado. Em 30 dias eu duplico sua venda, porque é o que mais a gente recebe aqui. Mais a gente recebe gente vinda frustrada de promessas assim. E quando a gente vai falar de marketing, principalmente falando de sex shop, existe sim uma estrutura que você tem que levar em consideração. Não é sair vendendo, tirando, subindo campanha. A gente até gostaria que fosse assim, né? Você facilitar na sua vida. Mas não é. Então, quando você vai criar conjuntos separados, e 3 anúncios, pelo menos 3 para cada conjunto, aí você vai começar a compilar os dados de cada conjunto. E aí você vai ver, por exemplo, que o público que compra mais vibrador são mulheres, e estou usando exemplo, tá? 25 a 35 anos, da região tal, a renda tal. Normalmente elas pesquisam isso, que são os termos de pesquisa, e você vai separando isso num arquivo, nos dados. Aí você vai pegar lá o outro do masculino. O masculino é um público tal, normalmente da região tal, renda tal. Normalmente eles pesquisam isso nos termos de pesquisa, eles vão para o outro lado. Depois que você fez essa compilação, você já sabe qual público compra mais, qual público interage mais, qual região você vende mais, cada produto específico, cada categoria específica. E aí você vem com o terceiro pilar, criar campanhas específicas para cada público específico, o público que você já conhece agora, que você já sabe que compra. Então, aí entra a grande sacada, você mostrar o produto que você sabe que a pessoa já compra o que ela quer comprar na hora certa. Então a chance de converter é maior. E é por isso que, se você for parar para pensar, se você já rodou anúncio, você vai ver que o CPC aqui é extremamente baixo, 46 centavos, é muito barato por um clique de sex shop. 55 conversões em 8 dias, vou fazer uma conta aqui, que eu não sou bom de matemática. Deixa eu fazer aqui. Vamos colocar 11 mil dividido por 8, a gente está falando de R$ 1.375 por dia em venda. Se a gente fizer isso vezes 30, a gente vai ter aí 41.250 em venda, quase R$ 50 mil em um mês. Entendeu? Não é um absurdo de venda, não é um absurdo ainda. Essa conta aqui é extremamente nova ainda. Não é, olha, ativou o Windows aqui, tem que ativar o Windows na máquina. Mas é o começo. Para quem vendia 5, 10 mil reais, vender 40 é muito, entendeu? Para quem vendia 2, para quem não vendia nada, só gastava dinheiro, 40 mil é muita coisa. Então, assim, pessoal,
Falando agora de rede social, vou até mostrar aqui antes da gente entrar. Ó, não dá para mexer aqui que bloca. Erros no anúncio. Eu vou mostrar aqui para vocês por que tem erros no anúncio. Deixa eu ter. Por que tem erro nos anúncios? Como eu disse, falando de rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, tal, o Meta em si, dificilmente todos os anúncios vão passar. Muito difícil acontecer isso. Então, o que nós fazemos? Nós subimos vários, mas quando eu falo vários é tipo 30, então, anúncios. E aí, desses 30, vão subir, vão passar pela plataforma mesmo, pela segurança da Meta, 18, vamos colocar. E aí esses 18 a gente vai mantendo eles o tempo todo ali, e de vez em quando um ou outro cai, a gente exclui ou troca o criativo, mas sempre vai existir isso. Por quê? Porque na meta é proibida anunciar sex shop. Então sempre vai ter restrição. Muito difícil vai acontecer isso que aconteceu aqui em cima, por exemplo. A gente está sem erro nos anúncios, tá vendo? Mas é hoje. De repente, pode ser que amanhã, por exemplo, a gente já tenha erro nos anúncios aqui de novo e a gente vai precisar editar. Por quê? Porque é um nicho de sex shop. Agora aqui, por exemplo, olha a estratégia interessante. Nós criamos uma campanha de reconhecimento de marca para mostrar o maior número possível de pessoas os vídeos, porque a gente trabalhou bastante com Reels nessa campanha específica. Depois, nós criamos duas campanhas, uma tráfego para home, mandando a pessoa para home para ganhar seguidores, interação e tal, e outra mandando diretamente para mensagem no celular. Nós tivemos aqui 450 mensagens no WhatsApp com um custo médio de R$ 2,64. Qual que é a estratégia aqui? Nós subimos vídeos específicos e trabalhamos um público-alvo específico vindo das pessoas que visualizaram esses vídeos. Então, por exemplo, pessoas que visualizaram de 70% a 100% do determinado vídeo, pessoas que mandaram mensagem nos últimos 30 dias, pessoas que acessaram o site nos últimos 30 dias, mas não compraram. Então, não é um público aleatório, que é aquele público que eu estava falando para vocês, que sobe de qualquer jeito. A gente usou o lookalike. Por quê? Porque essa conta aqui, especificamente, o Instagram já tem muitos seguidores, é uma conta extremamente dinâmica, as pessoas interagem muito, então a gente tem dados para poder trabalhar, criar um público que já interage e parecido com um público que já interage. Então a gente não está fazendo do zero, o Instagram já existe e já está bombando. Então a gente pegou todas essas informações e criamos uma campanha mais assertiva, que não é a realidade de grande parte dos sex shops, por isso que eu comecei o vídeo já falando das limitações ali das redes sociais. Bom, pessoal, eu espero ter trazido alguma luz para vocês. Se vocês não conhecem o nosso trabalho, nós somos referência nessa área no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo. Hoje a gente já tem 7 países diferentes, não só no nicho sex shop, mas em vários outros nichos. Nós temos muitos anos de experiência, trabalhamos de forma real, não prometemos resultado em vendas, não prometemos que você vai faturar da noite para o dia e vai lucrar, não, nada disso. Nós trabalhamos com marketing, tratamento de dados, engenharia de dados para trazer para vocês mais assertividade nas suas campanhas, de forma real e honesta. A gente não promete que você vai vender da noite para o dia, vai triplicar seu faturamento, um monte de coisa que a gente vê na internet que as empresas hoje fazem. Se você acha que isso é legal, é o que você está procurando para a sua empresa e quer bater um papo com a gente, entra no nosso site, deve estar aqui embaixo na descrição, e fala com o especialista da Tuxi, eu tenho certeza que a gente pode ajudar você. Ótimo dia e bons negócios!